Nos nossos domingos pela manhã, temos estudado a primeira carta do apóstolo Pedro, e em sequência, e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. Hoje vamos lidar com versos 18 a 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 18 a 25. Assim diz a Escritura: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Porque que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Até aqui a Escritura, vamos orar? Senhor, nesta manhã, ao considerarmos palavras tão desafiadoras que Teu Espírito colocou na pena de Pedro, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos traga atenção e que o Senhor sonde nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Parece que tem semanas que a gente vai pregar e a gente recebe um meme que resume o sermão. Foi impressionante essa semana. Mandei para os pastores, recebi uma foto, era a Lisa Simpson escrevendo no quadro negro: perdoar é bom, mas se vingar é melhor. Por isso que tem um filme que chama Vingadores e não Perdoadores. E é o assunto de hoje. Como que a gente vai agir quando o mal vier até a nossa porta? Como vencer o mal, como lidar com ele? Porque, sabe, vingancinhas são nossa especialidade, não são? Você já executou alguma? Pensa aí, vai. Alguma vingancinha assim bem feita contra alguém que te fez mal e você conseguiu um jeito de se vingar que foi uma delícia? Não? Mas já fantasiou, né? Já passou horas e horas imaginando como que seria um jeito especialmente dolorido, como que seria especialmente satisfatório pegar aquela pessoa da igreja que te envergonhou na frente da galera da mocidade, e você fica sonhando com uma possibilidade de pagar de volta. E às vezes vem essa oportunidade, e que satisfação, né? Ou então o chefe te humilhou lá no trabalho, e você começa um arquivo mental, ou mesmo um arquivo no Google Docs, possíveis maldades para fazer com o chefe. Como prejudicar. Aquele primo que sempre dá um jeito de ir no almoço da família ali de Páscoa, quando junta a primaiada toda, ele sempre deu um jeito de zombar de você. E você sonha com um dia em que ele vai dar um deslize. Ah, meu amigo, e aí você vai ver. Aí você vai ver a vingancinha, e vai ser você que vai dar uma tirada, e ele vai ficar envergonhado na frente de todo mundo. Você está atualmente em algum grupo de WhatsApp dedicado a uma vingancinha? Pastor, todos os meus grupos são basicamente isso. Falar mal das pessoas e planejar o mal para elas. Quantas vezes você já não xingou quando foi xingado? Ah, pastor, eu não sou de xingar não, né? Mas também não tenho sangue de barata, né? Quantas vezes você não falou algo afiado para alguém que você ama, só para machucar de volta? Só porque você tomou um corte, vai tomar corte também. Eu te amo, mas você vai tomar esse corte, se vai. Depois você ficou meio arrependido, né? Poxa, mas na hora deu uma satisfação. Ou então você ficou todo arrependida de não ter feito. Puxa vida, fiquei de trouxa, fiquei de bobo. Fui ferido e fiquei de bobo, sem ferir de volta. Essas coisas são confusas ao coração. Porque às vezes nós somos inclinados a pagar o mal com o mal,
A gente acha que é assim que o mundo vai andar. Hoje a gente vai ser desafiado por Pedro a pensar sobre isso, à luz de que Jesus é e do que Jesus fez. E hoje nós vamos aprender que os cidadãos do reino celestial devem viver pela regra de Cristo, confiando nele quanto ao mal. Os cidadãos do reino celestial devem viver pela regra de Cristo, confiando nele quanto a como o mal vai ser vencido. Vamos ver isso em duas partes. A primeira verdade de hoje é que o cidadão do reino não deve tentar vencer o mal com o mal. Olha de novo a partir do verso 18. Olha o que Pedro fala. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Vou me vingar do calor que eu estou sentindo com vocês. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivos de sua consciência para com Deus. E olha a pergunta, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. No sermão anterior, o pastor Tarcísio nos instou a pensarmos e a entendermos que nós somos estrangeiros, imigrantes, por assim dizer. Isso significa que nós temos costumes que são estranhos à terra em que vivemos. Isso significa que a gente está pensando de um jeito um pouco diferente do que o pessoal aqui pensa. Isso traz problemas para a gente. Traz, inclusive, dificuldades e derrotas, às vezes. Mas, no final das contas, como vimos, se temos a vitória em Cristo, se temos a vitória de Cristo, a gente pode até perder algumas aqui, tudo bem. A gente não precisa viver essa vida como se ela fosse a busca e a luta por todas as vitórias possíveis debaixo do sol, porque a vida é trem-bala, parceiro, e o que você não fizer aqui já era. Se você perder a oportunidade aqui, já era para sempre. A gente sabe que a gente tem uma vida futura com Cristo, onde todo o mal vai ser derrotado e a vida vai funcionar perfeitamente. Mas isso é difícil de assentar no coração. A gente olha e a gente só vê um horizonte de poucos anos, poucas décadas, e a gente acha que tem que ser agora. E tem que ser comigo. E se não for eu fazendo, quem vai fazer? E Pedro nos fala sobre como o mal pode ser vencido. É claro, esse assunto aqui tem muitas implicações na forma que nós nos relacionamos com as pessoas na vida real. Obviamente é um assunto denso e complexo. A gente não vai entrar aqui na questão da legítima autodefesa. Também não é uma espécie de um manifesto pacifista que impede que exista força policial, que países tenham exércitos, que você aprenda jiu-jitsu ou Krav Maga para se defender na rua, alguma coisa assim. Mas Pedro está falando sobre qual é a atitude básica do coração do crente. E Pedro começa exemplificando com aqueles que estão em alguma posição de servidão ou escravidão. Vale entender, apenas para que a gente saiba do que está sendo falado, que quando a Bíblia fala nessa situação de escravidão, não é exatamente o que vem à sua mente quando você pensa em escravidão. Naturalmente, nos vem a ideia do que se passou horrivelmente no Brasil nos séculos passados, ou nos Estados Unidos. Essas são as realidades às quais temos mais acesso, por causa dos filmes, dos livros de história e assim por diante. A servidão, nesse tempo, era um tanto diferente disso. Não que fosse boa, mas era diferente. Por vezes, escravos ou servos eram gente endividada, que não tinha como pagar a sua dívida e se colocava debaixo de servidão, até conseguir pagar. Por vezes, eram pessoas que haviam sido escravizadas em guerras. No contexto do mundo romano, era muito comum que casas mais abastadas tivessem servos. Eles não tinham liberdade para ir e vir, para se mudar, para ir arrumar outra coisa para fazer. Eles tinham as suas necessidades básicas cuidadas e mantidas. Alguns eram treinados para fazer funções muito importantes na vida da sociedade. Trabalhavam em praça pública, eram artesãos, enfermeiros e várias outras coisas. No final das contas, se você olhasse uma cidade qualquer da Roma Antiga ou do Império Romano, os escravos não eram quem estava em pior situação, não. Tinha gente vivendo muito pior. Mas, obviamente, não era algo exatamente confortável. E Pedro fala com os que estão nessa situação. Os que têm mestres, os que não têm liberdade, os que não podem fugir, os que não podem sair, mas que de alguma forma encontraram o Evangelho.
O escravo se converte ouvindo o evangelho na rua, um dia que está cumprindo uma tarefa, um dia que está no mercado comprando alguma coisa para casa onde trabalha, ele está por lá e alguém conversa com ele, alguém fala para ele sobre Cristo enquanto está vendendo peixe, e ele é convertido pelo Senhor Deus. E ele agora é escravo, mas agora é livre. Como é que fica isso? Ele recebeu a liberdade de Jesus Cristo, mas agora ele é escravo na cidade. Como um cidadão de um novo reino. Como ele deve viver quando ele for maltratado pelo seu Senhor? A sua liberdade em Cristo, Pedro está explicando, significa que ele não vai tentar, lá na sua situação de servo, tentar vencer o mal pagando com o mal também. Isso significa que ele nunca pode deixar de ser escravo? Não é isso. A Bíblia ensina que se por meios legítimos ele puder deixar a servidão, ótimo. Paulo explica lá em 1 Coríntios 7, fosse chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se possível tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Obviamente, se ele pudesse comprar a liberdade ou alguma coisa assim, beleza, ótimo, deixa essa situação. Mas não por meio de cortar a garganta do seu mestre enquanto ele dorme. Estamos falando da impossibilidade. E nessa situação ele não deveria ser desrespeitoso, perverso ou maligno para com o seu senhor, mesmo que o seu senhor fosse alguém torcido, pervertido, cruel. Porque o escravo é de Cristo, e ele tem um coração que anda pelas regras de uma pátria celestial. Difícil, né? Porque a nossa tendência, quando alguém nos maltrata, não é essa. O que faz diferença para um coração? Como que um coração vai conseguir fazer o bem mesmo quando fazem o mal para ele? É o que está aí no verso 19. Essa consciência. Alguém suporta a tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. A questão é a seguinte: você tem que lembrar que Deus existe e que Deus é por você em Cristo. Quando você acha que a única forma de você vencer o mal é se você for malvado também, custe o que custar, você na prática está agindo como um pagão. Na prática você está agindo como um escravo do pecado. Você está agindo como uma velha criatura. Quando nós temos a consciência de Deus conosco em nossas aflições, o coração é livre para lidar com o mal, como quem sabe que Deus existe. A gente não precisa ficar procurando meios ilegítimos, meios perversos, para tentar de alguma forma corrigir as coisas, porque a gente acha que Deus não está corrigindo. A gente tem que ser lembrado, a gente tem que ter consciência de que Deus é livre para agir acima do que nós imaginamos ser possível, ou além do que está no nosso campo de visão. Pastor Heber Campos Jr. diz assim: quem suporta tristezas por causa de sua conduta condizente com a fé, agrada a Deus. Tais tristezas se referem não somente à dor física, mas incluem angústias mentais. Deus se agrada do que sofre por ter Deus diante de si, ou como diziam os reformadores, os que vivem coram Deo, na presença de Deus. Dr. Heber explica que esse é o sentido de por motivo de sua consciência para com Deus. Isto é, ter consciência de Deus em nossas atitudes. O suportar com paciência não é a tenacidade estoica, que intenta encarar toda a oposição como se fosse alguém impassível. Pelo contrário, ele suporta, porque tem Deus em mente. Ele é cônscio da presença e do cuidado infalível de Deus. Tem sido assim? Quando você sofre o mal, você se lembra: eu tenho Deus por mim em Cristo. O mal que eu estou sofrendo não está fora da vista dele. Calma. Pedro está explicando que quando suportamos o mal, sabendo que estamos fazendo bem, isso é elogiável. Há glória em suportar o mal por amor a Deus. Quantas vezes nós saímos no prejuízo neste mundo porque a gente não quer pagar mal com mal? Isso é louvável, isso é elogiável, saiba disso, meu caro. O Senhor vê as indignidades e os maus tratos que a gente passa, e Ele se compadece, sim. Veja como Pedro aponta aqui no verso 20. Se você está sofrendo porque você aprontou, isso não é louvável, entende? Porque às vezes a gente quer ir para esse caminho, né? Como, por exemplo, o prisioneiro que diz com orgulho: estou aqui pagando meus anos de cadeia.
estou aqui, fiz uma maldade horrível, estou aqui sofrendo, fica todo orgulhoso de estar pagando o seu tempo na cadeia. Não há elogio nisso, ele está sofrendo por causa do seu pecado. Não é isso. Assim como o mau funcionário, o péssimo funcionário, que faz um péssimo trabalho e toma bronca do chefe e diz que está sofrendo perseguição por ser o único crente do escritório. Talvez seja por não fazer um bom trabalho mesmo. Então, entenda, Pedro está falando de você sofrer por Cristo. Agora, entenda também que não é porque isso é elogiável que isso é algo desejável. Deixa eu explicar. Muitas vezes a gente lê isso aqui, algumas pessoas pensam, opa, então eu tenho que achar ocasiões para sofrer pelo nome de Cristo, para isso ser louvável, para isso ser elogiável. Como se a gente tivesse que tentar achar ocasião para ser maltratado por Cristo. Como se fosse uma busca intencional pelo martírio. Já viu esse tipo de atitude? Às vezes tem isso também. Eu vou expor minha fé aqui com tudo aqui no Instagram, no Facebook, para ser bloqueado. Para poder dizer, fui bloqueado por amor a Cristo. E aí você fica lá falando sem parar. E sendo ofensivo, muitas vezes. Ou o pastor que fala o seguinte, em vez de expor todo o conselho de Deus, lá no meu púlpito eu só vou falar dos assuntos quentes do momento, do que está na boca do povo, para ver se isso aparece, de alguma forma eu sou perseguido e sou hostilizado nas redes sociais ou por aí. Buscar o martírio, buscar a perseguição, não é isso que Pedro está dizendo. Jesus nos ensinou a andar com a simplicidade da pomba e a prudência da serpente. A gente anda por esse mundo com prudência, com sabedoria, com cuidado. E se vier o mal, se vier a perseguição por causa de sermos de Cristo, a gente sofre e a gente aguenta com paciência. E veja que Pedro, então, amplia isso aqui, o escopo dessa discussão. Não é apenas a relação de servo e senhor, mas é toda a relação que envolve algum tipo de sofrimento, que envolve algum tipo de imposição. O princípio não é válido apenas para quem é escravo, mas para todos os que se acham de alguma forma assim, sofrendo coisas difíceis nas mãos de quem pode mais. O que aguenta o sofrimento por amor a Deus e não repaga com o mal é elogiável. Não perante o mundo gosta de elogiar quem repaga com o mal. Mas perante o Deus que tudo vê e julga com justiça. Exemplo realista, você tem um emprego, você precisa desse emprego, você não tem condições nem de deixá-lo e nem tem um outro em vista. Lá seu chefe é alguém difícil de lidar, alguém que é duro na falar, por exemplo. Se você pode mudar de emprego, conseguir outra coisa, mude. Não precisa viver assim, por ser assim. Obviamente, se ele estiver fazendo algo ilegal, você tem meios legais para corrigir o mal. Beleza, tudo bem. Mas não envenene o café. Não ponha laxante no guaraná da firma. Não faça esse tipo de coisa. Isso seria pagar o mal com o mal. Isso não é bom. Seja um bom funcionário, o melhor que você puder. Vença o mal com o bem. E se você puder sair da situação, saia. Pense nisso, entretanto, num princípio que vai além das relações trabalhistas. Pense nisso como um princípio maior para os relacionamentos. A gente vive num mundo que paga o mal com o mal, com a esperança de que assim as coisas mudem, mas não tem como elas mudarem assim. Seja no relacionamento marido e esposa, seja no relacionamento pastores e ovelhas, seja no relacionamento pais e filhos, seja nas amizades. Nós somos dados às nossas vingancinhas de todo jeito. Muitas vezes a gente se vê em situações que a gente está assim, que nem um servo sem saída. O que o servo pode fazer? O servo que é maltratado, que era escravo numa situação no Império Romano, o que ele podia fazer? Talvez se juntar com outros 3, 4 escravos e ir lá de noite matar os seus senhores e fugir. Não, isso não. É melhor que você fique, é melhor que você sofra por amor a Cristo, do que você se valer de métodos ilegítimos para tentar resolver a situação. Muitas vezes a gente se vê em situações sem saída, como amigos, com cônjuges, com irmãos em Cristo. Como viveremos? Hoje é o dia de decidir, não quando estiver lá, tá? Ferindo quando feridos, magoando quando magoados, planejando vingancinhas quando chateados. Ele vai ver só. É assim que a gente vai andar? É assim? Então tá bom, esse jogo aí, amigo, 2 sabem jogar. Esse tipo de coisa está na sua mente sempre? Ou a sua tendência, quando ferido por alguém que te ama, é dizer, doeu demais, mas eu não vou fazer o mesmo. Eu não vou fazer o mesmo. Eu sirvo a alguém melhor. Eu tenho
consciência de Deus. Por que a gente não deve andar assim? E aí a gente vai para o nosso segundo ponto. O cidadão do reino espera em Cristo que o mal seja vencido. Vamos de novo do verso 21 em diante. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu nenhum pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Veja que Pedro resolve isso voltando para Cristo. Sempre é com Cristo, né? A esperança de Pedro não é que, de alguma forma, o universo se vingue do mal que você sofreu. Muitas pessoas vão por esse lado, né? A pessoa fala assim, não, ele está fazendo isso, fica tranquilo, a vida pega ele na curva. A vida, né? A vida, quem é essa vida? O que ela faz? Ou então, assim, não, ele está acumulando karma negativo, você vai ver, vai ter para ele. Vai vir a cavalo, né? O pessoal fala, a vingança vem a cavalo. É meio apavorante essa ideia da vingança vindo a cavalo, né? Assim, gritando, sei lá. Não é essa a questão. Não é que, fica tranquilo, vai ter pior para ele, alegre-se que vai ser pior. Sabe, o que Pedro está fazendo com a gente é uma mudança de pensamento. Ele está dizendo, alegre-se porque Cristo resolve o mal. Você não tem as ferramentas, a sabedoria, o poder, a santidade, as condições de resolver o mal, você não tem. Se você tentar, você vai acabar piorando a situação. A ira dos homens não produz a justiça de Deus. Confia que Deus sabe lidar com o mal que você está sofrendo e com o mal que você faz também, tá? E é isso que a gente vai entender melhor aqui. O ponto é muito simples e muito profundo. Ele traz para discussão o texto que nós lemos mais cedo no culto de Isaías 53, que conta sobre o servo sofredor do Senhor. Todo aquele que está sofrendo injustamente pode olhar para Jesus Cristo em busca de força. Assim como ele foi perseguido e sofreu, ele diz, os seus discípulos também serão. Lembra de Jesus? As coisas que ele sofreu foram de alguma forma justas? Ele fez alguma coisa para merecer ser xingado, humilhado, cuspido, tomar tapa na cabeça, ser zombado, ser preso, tudo aquilo que fizeram com ele, fez alguma coisa que merecesse isso? Alguém de nós sofreu injustiça pior do que ele? Você conhece alguém que sofreu injustiça pior do que ele? Não conhece, né? Todo aquele que sofre injustamente tem que estar consciente disso. Não só consciente de que Deus é por si, mas lembrar-se de Cristo e seus sofrimentos. Você está passando por injúrias e coisas assim, lembre-se do seu Senhor. Assim como ele foi perseguido e sofreu, ele diz Pedro, ele ficou de exemplo para seguirmos os seus passos. Os comentaristas explicam que o termo traduzido aqui como exemplo é usado para um tipo de padrão que as crianças receberiam nas escolas para o seu treinamento. Sabe, crianças, quando vocês estão aprendendo, por exemplo, a fazer as letras, caligrafia é um negócio super legal. Lembra, Regina, como eu gostava de caligrafia? Não gostava? Não? O Dedé gosta. Caligrafia, tá lá, não gosta? Eu acho... Tá lá as letras. E aí você faz o quê? Você vai imitando. O A tem uma perninha, aí sobe aqui, aí não sei o quê. Faltou a subidinha, e assim você vai. Você vai fazendo por cima. Ou então, quando você quer aprender um desenho, e aí está ali embaixo, você vai copiando, fazendo por cima. Isso é o padrão, isso é o exemplo. É isso que Cristo é para a gente. É replicado em nossas vidas algo, sempre em menor escala. Mas é replicado em nossas vidas algo do que é ser Jesus, ao padecermos por Ele. A vida anda assim. Você vai, em momentos da sua vida, seja no seu trabalho, como o exemplo que Pedro traz, seja na sua casa, seja na sua família, seja nós, como cristãos, numa sociedade que vem a oprimir cristãos, como acontece em vários países do mundo. Nós vamos replicar algo do que foi esse modelo. Nós vamos desenhar as letras por cima do que ele passou. E Cristo e seu comportamento, diante desses sofrimentos, servem para a gente. Nos veremos em situações difíceis na vida, em situações de injustiça. E a gente tem que decidir hoje como que a gente vai resolver, como que a gente vai responder. Com injustiça também? Essa é a forma que Jesus faria?
Jesus nunca recorreu ao mal. Quando sofreu, recorreu? Você consegue pensar num exemplo? Verso 23 nos lembra, Pedro nos fala, sofreu muitas injúrias, muitas ofensas, muitas injustiças, mas ele nunca foi pelo caminho de pagar o mal com o mal, foi? Alguma vez que o pessoal mentiu, inventaram mentiras sobre ele, ele também falou, vou inventar uma mentira aqui, começar um boato acerca do sumo sacerdote. Começar um boato acerca dessa turma aí, para insuflar a turma, que daí essa turma vai ficar contra ele, vocês vão ver, vai dar tudo certo aqui. Ou ficou jogando indiretas nos grupos de WhatsApp, dando a entender alguma coisa para voltar a galera contra Pilatos. Alguma vez que o pessoal ofendeu a Jesus, e foram muitas, você lembra de Jesus ofendendo de volta? Pedro andou pertinho, não andou? E Pedro fala, eu estava lá, gente. Ele nunca fez. Ele nunca fez. Ao contrário, ele pacientemente, como servo sofredor, como ovelha muda, ele foi adiante suportando a cruz. E ainda bem que ele fez isso, irmãos. Porque se não fosse ele persistindo nesse caminho, não haveria qualquer esperança de que o bem pudesse triunfar. Não seria nem eu fazendo o bem, nem nós todos juntos aqui, nós vamos aqui, Igreja Presbiteriana Semear, iremos juntos fazer o bem e o bem vai triunfar. Não adiantaria, não. Porque não é só o mal que a gente sofre que precisa ser resolvido, é? É o mal que a gente causa também, não é? Porque eu tenho certeza que na sua história tem momentos em que você foi quem injuriou primeiro. Você foi quem maltratou primeiro. Você foi quem pisou. Você foi quem começou o mal. E como que o Senhor Jesus pagou você? Como? Precisava ser Ele, alguém como Ele, sem pecado. Alguém que nunca teve na sua conta mal que Ele mesmo fez, para que Ele pudesse receber na sua conta o mal coletivo de todos nós, para que Ele morresse em nosso lugar. Para que na cruz do Calvário o pagamento pelo mal fosse dado pelo próprio Deus de uma vez por todas. Deus fez bem para nós quando nós fizemos mal para Deus. Como que Deus fez bem para nós? Nos dando o seu próprio Filho para andar em justiça, para morrer pelo nosso mal. E agora que temos a Cristo, a gente não precisa mais viver nesse joguinho de pagar mal com mal. Nós agora vivemos para a justiça, nós morremos para o pecado. Agora a gente vive para Ele. Veja, a Bíblia está explicitamente ensinando que a morte de Jesus na cruz foi uma substituição. Ele levou os nossos pecados na cruz. Entenda, não é uma falsa esperança. Não é a esperança do sonhador. Não é uma esperança na inação, uma tentativa de, quem sabe se eu não fizer nada, de alguma forma as coisas deem certo. É a esperança de alguém que crê no Deus verdadeiro, que é justo juiz, alguém que crê que há justiça no mundo. A gente não está no faroeste, onde cada um precisa ser lei para si mesmo. Nós entregamos as nossas injustiças nas mãos do Senhor, que ativamente cuida das coisas. Em oração nós levamos isso ao Senhor. Tem um monte de salmo que ensina a gente a fazer isso. Há tantos textos bíblicos que nos mostram que Deus vence o mal e que ensina o povo do Senhor a levar em oração isso a Deus. O Salmo 73, por exemplo, onde Asaf conta candidamente acerca das suas lutas profundas do coração, em que ele via o mal avançando, mas o seu coração foi tratado, diz Asaf, quando ele entrou no santuário do Senhor, e ele se deu conta do fim dos perversos. Ele foi lembrado de que há um santo juiz. Ele foi lembrado de que a única forma de escapar da ira é por meio do sangue que nos substitui. E o seu coração se acalmou. Sabe, queridos, essa é a esperança de que Cristo triunfou na justiça de Deus. E assim tudo muda. O verso 24 nos lembra que agora nós somos sarados. Agora temos nova vida, agora estamos libertos de tentar viver no esquema desse mundo, porque, para começar, o nosso mal já foi tratado. Lembre-se disso. Você também é alguém que praticou o mal, mas o seu mal foi pago na cruz do Calvário. E por causa disso, você não é mais alguém que precisa andar por aí tentando de alguma forma ser o justiceiro, o vingador desse mundo. Você foi comprado por Jesus. Você era antes uma ovelha que estava solta por aí,
correndo riscos, perdidinho. Onde que eu vou? O que eu faço hoje? Agora não é mais. Jesus Cristo pegou você. Jesus Cristo te botou no aprisco. Jesus Cristo te alimenta, te protege, te cuida. Você é cuidado pelo bom pastor, você tem Cristo zelando por sua alma. Olha o que Pedro diz: vocês foram convertidos ao pastor e bispo da vossa alma. Olha que expressão mais linda. Ele cuida de você. Ele é o bom pastor. E ele é o bispo da nossa alma. Lembra, bispo significa o que supervisiona, o que olha de cima. Ele está olhando. Você acha que esse mal que você está passando em casa, no trabalho, onde for, você acha que ninguém está vendo? Está sim. Tem um bispo da sua alma que está vendo e cuidando. E pode até parecer que o mal vai triunfar, que o mal vai crescer sem fim, a não ser que você, de algum jeito, ache uma solução para ele. Quando você for tentado a isso, lembre-se da cruz. A cruz é a prova de que Deus leva tão a sério o mal, que Ele providenciou um caminho para a gente não ter que pagar nós mesmos o preço do que nós fizemos. E aquele que tudo sofreu por nós não vai nos desamparar, gente. Você acha que depois de tudo que Jesus fez, Ele vai deixar de cuidar de você, ovelha? Agora? Entrega o teu caminho ao Senhor, irmão. Obviamente, no que for justo, no que for santo, no que for legítimo e legal, e você puder livrar-se das injustiças, dos maus tratos nesse mundo, isso é louvável, sim, claro, façam. Mas saiba que nesse mundo nem tudo vai andar assim. E vai ser muito comum você e gente que você ama sofrerem injustamente. E de um jeito sem saída. Sem saída. Em que você olha e fala, o único jeito disso aqui escapar, disso aqui ser resolvido, é se a gente recorrer ao mal também. Hoje é o dia de você firmemente estabelecer no seu coração de que você não vai por esse caminho. Larga essas pedras, deixa isso para lá. Confia no teu bom pastor. Tenha consciência do Senhor. Ele tem cajado. Ele sabe o que faz. Se o mal que você sofreu foi feito por um que não é de Cristo, ele vai ser julgado pelo Senhor um dia. De um jeito justo. Se o mal que você sofreu foi pela mão de alguém que é de Cristo, Cristo já sofreu aquele mal. E aos poucos essa pessoa vai ser tratada e vai ser levada ao arrependimento. E olha, pode acabar sendo um baita triunfo da graça essa reconciliação. Vai acontecer, seja nesta vida, seja na próxima. Os cidadãos do reino celestial vivem pela regra de Cristo, confiando nele quanto ao mal. Inclusive quanto ao mal que a gente mesmo faz. Oremos. Senhor, nós reconhecemos que por vezes somos gente que quer resolver dos nossos métodos não santos. Perdoa-nos, Senhor. Tira de nós o desejo de resolvermos as coisas pelo mal. Dá-nos, Senhor, vislumbres do teu bem. Lembra-nos, Senhor, de que somos ovelhas compradas pelo sangue de Cristo. Dá-nos, Senhor, como o texto diz, essa consciência do Senhor. Lembrete de que não estamos andando sozinhos e com o peso de nos defendermos a nós mesmos, mas temos o Senhor que é por nós. E obrigado porque na cruz do Calvário o nosso próprio mal foi vencido para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar enquanto nos preparamos para a ceia do Senhor?